E eu senti no coração iniciar uma série de mensagens de ministração e espero que eu consiga dar continuidade nesse propósito até que eu cumpra o mesmo. Eu falei sobre Gênesis capítulo 2, hoje eu vou falar sobre Gênesis capítulo 3 e eu quero, a partir de domingo passado, obrigado irmão Delman, a partir do dia de hoje, iniciar uma série de ministrações sequenciais, destacando os pontos principais da história do povo de Deus, da história bíblica. Hoje nós continuaremos no capítulo 3 de Gênesis, mas hoje eu queria falar não de consequência dos pecados, mas da providência. A providência divina para com o homem pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E em meio a esse distanciamento, em meio à quebra de comunhão que temos tido com o Senhor, em decorrência da presença do pecado em nossa vida, o nosso Deus, que muito nos ama, Ele decide, Ele resolve estipular, arquitetar, planejar, orientar uma providência divina para com a nossa vida. E hoje, através de 6 pontos específicos, não querendo me delongar, mas hoje eu tentarei trabalhar pelo menos 6 pontos dessa providência ou dessa orientação providencial de Deus para com a nossa vida, entendendo que cada um desses pontos precisa ser contundentemente esclarecido e entendido por nós. Providência divina para com o homem pecador. Eu fiquei na história que eu contava a vocês no último domingo, no ponto quando o Senhor designou a cada um daqueles que estavam envolvidos no pecado, ainda lá no Éden, a respeito do que eles tinham como pago sobre suas vidas. Antes de falar esses 3 pontos, eu disse: o pecado vai nos atingir nas áreas específicas de nossa vida, das quais nós carecemos do cuidado de Deus. E eu falei então que a mulher teria aumentado as dores de parto, o homem agora teria que comer do suor do seu rosto, e a serpente então teria que rastejar. Estamos em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o Senhor nos diz: porém, inimizade. Depois dele dizer a consequência a cada um, ele fez a primeira profecia sobre Jesus contida na Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, a descendência dela pisará, esmagará a sua cabeça, e o teu descendente lhe ferirá o calcanhar. Eles são expulsos do jardim. Quando o Senhor os encontrou, como o homem estava? Quando o homem os encontrou depois do pecado, diz que eles logo correram, tiraram folhas de figueira e se vestiram, taparam suas partes íntimas. Quando o Senhor se deparou com aquela situação deles vestidos daquela maneira ou daquela forma, o Senhor matou um animal,
tirou a sua pele, fez vestes de peles de animais e vestiu a eles. Depois os expulsou do jardim, colocando um querubim com uma espada flamejante, para que eles não voltassem ao jardim e ali experimentassem da segunda árvore. Qual era o nome da primeira árvore? A árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. E a segunda árvore era a árvore da vida. E eles então foram expulsos e saíram com o desígnio de multiplicar, de encher a terra. Por essa razão, a terra hoje se encontra tão habitada, porque pelo menos nisso eles obedeceram, encheram a terra. Ninguém pode se esconder de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje. Ninguém pode se esconder de Deus. Adão e Eva, irmãos, não conseguiram se esconder de Deus no meio das árvores. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Eles estavam se escondendo de Deus, mas Deus apelou tanto por eles, ou chamou tanto por eles, até que eles se entregaram, dizendo que estavam ali de entre as árvores. Eu entendo e compreendo que ainda hoje, Deus continua procurando homens e mulheres pecadores que se encontram distantes do centro da vontade de Deus, escondidos por entre as árvores da vida, por entre as circunstâncias da vida, sem necessitar ou entender que precisa de um encontro com o Senhor. Ele ainda hoje se encontra ansioso. Esse é um defeito nosso, dar ao Senhor atributos humanos, mas é para facilitar a nossa compreensão. A compreensão de que o Senhor anda como nós, ansioso por reconciliar com o homem pecador. O homem pecador anda fugindo de Deus, se escondendo de Deus, se desvencilhando das tentativas que o Senhor tem para lhe encontrar, para lhe achar. E Deus usa N formas, N circunstâncias para gerar em nós essa proximidade dEle, para que Ele fale aos nossos corações, para que Ele nos oriente, para que Ele nos traga de volta ao aprisco santo do Senhor. Estamos distantes de Deus, mas não podemos permanecer distantes de Deus. Estamos nos escondendo de Deus, mas não podemos para sempre nos esconder de Deus. Estamos como que fugindo de Deus, mas nós não conseguiremos fugir para sempre de Deus. Haverá um momento, haverá uma hora em que nós seremos achados dEle, encontrados dEle, e Ele assim nos salvará e nos trará para o porto seguro. Segundo ponto da noite: o ser humano não pode se fazer aceitável a Deus pelo que faz. Não há ser humano no mundo, não há coisa no mundo que eu e você, homens e mulheres de Deus pecadores, possamos fazer de nós mesmos para nos fazer aceitáveis diante de Deus. Deus não aceitou Adão e Eva com as roupas feitas de figueira, feitas de folhas. Deus não os aceitou da maneira como eles queriam ser aceitos. Aí eu pergunto nessa noite: é diferente hoje, irmãos?
Como temos nos apresentado ao Senhor? Será que temos nos preocupado em nos apresentar a Ele do modo que Ele espera que nós apresentemos a Ele? Ou temos criado subterfúgios, temos criado situações para nos aproximar de Deus? Que maneira temos buscado nos aproximar de Deus? Adão e Eva, quando se viram afetados pelo pecado em sua vida, logo correram e resolveram o seu problema com o pecado do seu modo. Costurou ali folhas de figueira para proteger-lhe da sua nudez. Mas o Senhor não aceitou, o Senhor tinha uma maneira. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Não há perdão de pecado sem sacrifício. Às vezes queremos resolver o problema do pecado da nossa vida, mas não queremos pagar o preço da renúncia, o preço da confissão, o preço do arrependimento. E aí não temos resolvido o nosso problema, porque nós estamos fazendo um paliativo do nosso jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Ele não aceitou aquelas folhas, antes matou o animal, derramou o seu sangue e ali fez vestes com aquelas peles para eles. Deus fez roupas de peles de animais para Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 21, está lá na história. O homem só é aceito por Deus quando pela fé segue o meio estabelecido por Deus. Eu, pastor Ney, nós todos só somos aceitos por Deus quando nós nos dispomos a estar através da fé ou pela fé seguindo o meio estabelecido por Deus. E qual é o meio? A gente canta, né? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir, sempre irei Se o caminho da cruz é mais ou menos assim, eu esqueci a letra. Não sou Adamastor Pitágora não, mas esqueci a letra do hino. Mas ele diz, eu não posso errar o caminho. O hino diz, eu não vou entrar se o caminho da cruz eu errar. Meu irmão, não erre o caminho da cruz. Não invente outro meio, porque não há outro meio de ir, senão pela cruz de Jesus. Não há outra forma de salvação, senão por Jesus. Entenda, acerte e compreenda isso. Terceira lição da noite, terceiro ponto da noite. A ação de Deus em favor do pecador é a sua única esperança de libertação. A ação de Deus em meu favor, eu, homem pecador, é a única esperança de libertação do pecado. Só dessa forma. É Deus agindo em meu favor, é Deus agindo para me libertar, é Deus agindo para me salvar, não sou eu agindo. A minha única ação é uma ação de entrega, é de esperar e de confiar de que o Senhor fará aquilo que lhe apraz. Deus deu a primeira profecia a respeito de Jesus, já li ela aqui hoje. Da descendente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça de Satanás, enquanto ele continuaria ferindo através dos seus descendentes, dos seus anjos e demônios, o nosso calcanhar. É por isso que ele está por derredor, cutucando, pisando no seu calcanhar. A gente anda em muitas caminhadas com as autoridades por aí, e eu fico morrendo de rir. Porque todo mundo quer estar perto do VIP, né? Todo mundo quer estar perto da autoridade. A Agrotins foi assim, né? Toda hora tinha um cara xingando assim, né? Porque era andando e os outros que iam atrás, pisando no calcanhar, o sapato saía, aquele ficava para trás e ele tomava a posição. E ia até chegar ao ponto. Então o diabo anda dessa forma, pisando no nosso calcanhar. Porque ele quer nos puxar para baixo, ele quer nos jogar na lama.
Jesus quer, ao contrário dele, nos enaltecer, do ponto de vista de nos fazer sair do leite para uma comida mais sólida, para um crescimento com ele, para uma dependência dele, para uma vivência com ele. Quarto ponto da noite: Deus exige a morte como pagamento pelo pecado. Alguém poderia pensar, mas que Deus terrível, mas que Deus malvado. Independente do que você pense de Deus, independente do que você compreenda que se deva fazer. Ontem nós estávamos num velório, e aí a irmã pediu a palavra. Depois dos pastores que tinham falado, eu fui falar, e ela pediu a palavra, eu concedi a palavra para ela. Já tinha pregado 2 pastores, e ela disse assim: vamos parar de passar a mão na cabeça? Vamos falar a verdade? Essa cidade, tarará, tarará, não vou dizer o nome da cidade, todo mundo sabe que está sendo, ali transmitido, essa cidade é festa todo dia. Todo dia tem festa nessa cidade. Isso aqui está acontecendo para que esse pessoal possa compreender que Deus é Deus. Vamos parar de passar a mão na cabeça. Se você não encontrar Jesus, não der lugar para ele na sua vida, o seu fim será o inferno. E rasgou a chita no meio do velório. Falou o que precisava ser dito. Amém, louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque não tem negócio de passar a mão na cabeça. Não, você peca e o Senhor vai te dar vida. O Senhor peca e o Senhor vai te dar um presente. Não, isso aí acontece na casa dos pais. Aí, que o filho peca e ele passa a mão na cabeça. Não, com Jesus, com Deus é diferente. Não existe isso não. Escreveu, não leu? Com Deus, pau comeu na cabeça. É desse jeito, Deus é Deus. Tem gente que está olhando para Jesus só como cordeiro, esquecendo que ele também é leão. Não é assim que diz a Bíblia? Ele é cordeiro, mas ele é leão. Ele é amor, mas ele é justiça. E a justiça de Deus sobre o pecado, não é sobre o pecador, é sobre o pecado. A justiça de Deus sobre o pecado está dizendo que ele vai requerer a morte do pecador que não se arrependa. A morte do pecador que não tem uma mudança de vida. Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, ele vai dizer: se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas precisam passar e tudo deve se fazer novo na minha e na sua vida. Então Deus exige a morte como pagamento pelo pecado. Então Deus matou alguns animais, tirou-lhes a pele e colocou vestes neles. Vestiu Adão e Eva, como hoje, nessa noite, Ele deseja vestir também a mim e a você. Homens e mulheres pecadores que carecem da misericórdia de Deus, do amor de Deus. E Ele não precisa, nessa noite, matar nenhum animal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos traz a paz. Jesus Cristo de Nazaré. Ele já morreu na cruz do Calvário por nós. Ele já se entregou por nós. Ele já pagou o preço. Ele já foi sacrificado, morto, mas ao 3º dia ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte, para que eu e você tivéssemos vida, e não é qualquer tipo de vida. Ele diz em João 10, que a vida que Ele nos oferece é uma vida abundante, é uma vida completa, é uma vida plena, que Ele oferece ao pecador. Agora a questão é, encontramos nos dias de hoje, encontramos nessa noite algum pecador que deseja se arrepender e mudar de vida? Entregar sua vida fazendo um concerto com Deus? Há um hino, 259 do Cantor Cristão, que diz assim: hoje Cristo quer te salvar. Amanhã pode ser muito tarde. No futuro, qual será o teu lar? Hoje, meu amigo, você tens a escolha.
As nossas escolhas, elas ecoam na eternidade. Domingo passado eu li um texto que falava assim: de eternidade em eternidade, tu és Deus. E ontem, em Monte do Carmo, quando eu pregava no velório da Alice, eu disse: a eternidade da Alice durou 6 aninhos de vida. Mas todos os presentes naquele velório, na tarde de ontem, foram testemunhas de que aquela criança, com 6 anos, testemunhou mais do amor de Deus do que muitos caducos sentados nos bancos de nossas igrejas. Ela ia para o monte, ela fazia campanha, ela orava com a mãe, ela falava de Jesus, ela louvava em todo o tempo. E nós, às vezes, não temos tempo para louvar, não temos tempo para as coisas de Deus. Há um pensamento que diz: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E tem muita gente perdendo tempo. Tem muita gente perdendo tempo. Deus exige a morte como pagamento pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida eterna é o que Ele oferece para nós pecadores. Salvação é o que Ele oferece para nós. Não morra sem Jesus. Te cuide. Não morra sem Jesus. O amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que acontecerá conosco dentro de poucos instantes, dentro de poucos os dias. O tio da Alice, presente ontem no velório, foi facultado a ele a fala, e ele em lágrimas dizia: se eu soubesse que em janeiro, quando eu tive de férias aqui, seria a última bênção que a minha sobrinha Alice me daria, se eu soubesse que o seu abraço fosse o último abraço dela que eu receberia, eu teria pedido mais uma semana de férias para poder ter mais tempo com ela. Não deixe para lamentar quando a morte chegar. O dia de salvação é hoje. É agora, o dia do conserto é hoje, o dia da libertação é hoje, o dia da provisão de Deus sobre a nossa vida é hoje. Não deixe para amanhã, se posicione em Deus. 5º ponto da noite, caminhando para o final. Domingo passado disseram que eu peguei pouco, então eu estou conseguindo reduzir, porque diziam que eu pregava há muito tempo, e estou reduzindo. 5º ponto da noite, depois do pecado, Satanás passou a governar. Pastor, o senhor está doido? Satanás não pode nada. Satanás não governa nada, governa não? Olha para algumas vidas aí. Se você tiver coragem de fazer a pergunta para a sua própria vida, eu não vou pedir isso, mas se você tiver coragem, faz a pergunta para você mesmo: quem é que governa a sua vida? Quem é que está dando direção para a sua vida, suas decisões, suas escolhas? O que você faz, o que você deixa de fazer? Tem mais de Deus ou tem mais do diabo? Tem mais do céu ou tem mais da terra? Tem mais do santo ou do profano? Naquilo que você vê, naquilo que você assiste, naquilo que você faz? Aí eu trago um ponto como esse, dando margem para escândalo, né? Ah não, pastor, o pastor está dizendo isso, aquilo, outro. Será que não? Depois do pecado, não tenha dúvida disso. Depois do pecado, irmão, Satanás passa a governar o mundo. Na criação, Deus deu a quem? Ao homem. Foi ou não foi? Olha, Deus deu ao homem a responsabilidade de ser o mordomo da terra, o mordomo desse mundo. Vou abrir um parênteses aqui. Estou dizendo que Deus concedeu ao homem
o privilégio de ser mordomo da terra. Agora eu abro parênteses. Deus concedeu a nós, pais, o privilégio de sermos mordomos de nossa casa. Mordomos da vida de nossos filhos. Mordomos da vida de nossas esposas e dos esposos. Mordomos de tudo que está à nossa volta, com o qual nós nos relacionamos. O homem recebeu essa responsabilidade, esse privilégio. Ao pecar, o homem entregou esse direito a Satanás. Volto para o parênteses. Quando cada um de nós, homens, outrora recebendo de Deus uma atribuição, uma responsabilidade sobre todas as áreas das quais eu, hoje, nessa noite, apresentei a vocês, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós estamos abrindo, nós estamos concedendo. De manhã falamos sobre isso, quando tratávamos de perdão, lá em nossa sala. Quando nós pecamos e não fazemos um conserto com Deus, quando não resolvemos nossa vida de pecado, nós estamos abrindo mão do domínio, do governo, do controle daqueles que estão debaixo de nossa autoridade e estamos entregando para Satanás, e estamos entregando a nossa casa, nossos filhos, nossas coisas para o diabo. Quando eu, servo do Altíssimo, peco e não faço um conserto com Deus, eu estou a exemplo de Adão e Eva, legitimando o governo e a autoridade de Satanás sobre aquilo que um dia o Senhor entregou para que eu cuidasse, para que eu orientasse, para que eu abençoasse, para que eu fizesse o que precisava ser feito. Hoje de manhã eu falei sobre esses lares. Hoje de manhã eu falei sobre as mães e os pais que espraguejam os filhos. As mães e os pais que, de tanto estresse na vida, além de xingar os filhos, chama Satanás para dentro da casa. E entrega não só a casa, mas entrega as pessoas da casa. Para Satanás cirandar. Para Satanás fazer aquilo que lhe apraz. Para não ficar na ideia de que só o pastor que está dizendo isso, vamos ver o que a Bíblia diz? João capítulo 12, versículo 31. Nosso projetor está com o cabo estragado, essa semana vamos dar um jeito de arrumar, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Gênesis capítulo, ou melhor, João 12, 31. Jesus chama o diabo de quê? Alguém encontrou? Me diga aí. João 12, 31. João vai chamar o diabo de príncipe desse mundo. E se você é pai de família, se você é mãe de família, leva uma vida de pecado e não fez um conserto com Deus, essa frase pode ser mudada. Não, o diabo não vai ser chamado de príncipe desse mundo, vai ser chamado príncipe da sua casa, príncipe da sua vida, príncipe dos seus relacionamentos. Abra a capa do olho, preste atenção na sua vida. Não vamos ficar só em Jesus, vamos também para Paulo. Paulo, por duas ocasiões, Paulo em Efésios 2:2 e também no capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer que o diabo é príncipe das potestades do ar. Não entregue aquilo que Deus lhe entregou ao diabo. O diabo só tem poder do tamanho que você entregar para ele. Ele só vai agir aonde você der brecha para ele agir. Ele só vai fazer aquilo que você liberar para que ele faça, que ele não tem poder mais do que Deus. Véio. Você não serve ao Senhor? Não há maldição sem causa. A maldição só vai chegar se tiver causa. Se você der causa para o diabo, ele vai entrar na sua casa, na sua vida, na sua família e vai cirandar.
Então não permita que aquilo que Deus lhe deu seja maculado pelo inimigo. Para finalizar, último ponto da noite. No ato de pecar, o homem sofreu uma queda, onde sua parte feita, a imagem e semelhança de Deus, foi contaminada por Satanás. Um resultado do pecado, irmãos, é que Satanás agora está contaminando. O que é que o diabo hoje está contaminando? Por que que Paulo manda colocar o capacete da salvação? A armadura de Deus, capacete da salvação. Olha o século lá atrás, o tanto que estava distante, mas já havia preocupação em nós protegermos nossa mente, a couraça, nosso coração, nossos órgãos vitais. O diabo, então, agora tem liberdade para contaminar a mente e a vontade de cada ser humano. Ele tem poder, ele não tinha, ele é um derrotado, ele não tem forças, a não ser a força que nós damos para ele. Entregamos por causa do pecado nossa família, nossas coisas ao inimigo, para que ele se irante, para que ele faça atrocidades em nosso meio. Eu queria terminar minha fala nesse momento, aqui diante da mesa do Senhor, dizendo a todos os que nos escutam, nos ouvem nessa noite, sobre a necessidade que temos de estarmos aceitando a providência de Deus para com a nossa vida.